Agradeço muito a apresentação do Cláudio. Fico até melindrado, porque vou ter que vou ter que me esforçar um pouquinho para fazer jus aí a homenagem. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a apresentação e aí vamos começar a conversar um pouquinho e depois dá tempo também para fazer alguma discussão sobre perguntas ou discussão ou opiniões. O tema que eu escolhi, aliás, o título, a minha secretária fez o favor de botar um hífen no reemergentes, mas não tem reemergentes com hífen, é uma palavra só. Ela quis melhorar a apresentação, resolveu botar um hífen. Tudo bem, agora já é tarde demais, vai ficar assim mesmo, né? Por que eu escolhi esse tema? Porque eu acho que dos problemas que hoje afetam o mundo, além das catástrofes, das guerras, das intempéries, o assunto que não tem merecido a devida atenção, mas que, a meu ver, é talvez o mais importante, é o problema das doenças emergentes e reemergentes. E dentre essas doenças, principalmente as doenças infecciosas, sejam por bactérias ou sejam por vírus, e que estão hoje, devido à ação do homem, impactando de uma forma violenta toda a sociedade e todo o globo terrestre. Por quê? Porque antigamente, as doenças eram restritas a determinados lugares e as comunicações eram mais escassas e os ambientes mais isolados. Com o desmatamento excessivo que está havendo, com os distúrbios ecológicos em que nós estamos perturbando a natureza, o contato de animais selvagens, silvestres com o ser humano, a globalização do transporte e da comunicação, a aviação, todos esses fatores, além do uso de inseticidas, pesticidas, que também perturbam bem a natureza, isso faz com que hoje haja doenças, sempre houveram, nós vamos citar algumas, mas fazem com que hoje esse problema seja extremamente importante. E nós vamos nos referir um pouco mais adiante a um problema que nós estamos encarando hoje, que é o problema do Ebola, que é uma doença emergente, mas cuja velocidade de propagação, devido a todos esses fatores, é extremamente grande. Tanto assim que hoje tem mais ou menos 7.500 pessoas, 8.000 pessoas infectadas, das quais 4.000 já faleceram, mas calcula-se que até janeiro ou fevereiro, portanto, daqui a 3 meses, se não for estancada essa epidemia, que nós vamos chamar, nós teremos 1 milhão de pessoas contaminadas pelo Ebola. Quer dizer, será perdido o controle se não tomarmos medidas extremamente eficazes nesse sentido. Então, nós temos hoje, só para dar uma pequena introdução didática, existem as epidemias, as endemias e as pandemias. Qual seria a diferença? Epidemia é quando aparece uma certa doença infecciosa num determinado lugar e ela pode se expandir ou ficar controlada. É o caso, por exemplo, do Ebola. As endemias são doenças que ficam em equilíbrio crônico em determinadas regiões e elas não são erradicadas, mas também não afetam muito aquela população. Por exemplo,
no Brasil, a malária ou a febre amarela em determinadas regiões do Brasil. E as pandemias é quando foge do controle e a doença se espalha numa região muito grande ou no mundo todo. E é esse o grande problema que nós temos hoje. Quer dizer, dificilmente, se não forem tomadas medidas muito urgentes, nós poderemos controlar a transformação de epidemias em pandemias. Então, só para dar um exemplo, nós tivemos, nos reportando há 700 anos atrás, ainda no século XIV, uma epidemia que se transformou numa grande epidemia, que foi da peste negra, que é transmitida pelas pulgas dos roedores, a Yersinia pestis, e essa peste negra matou 25 milhões de pessoas na Europa no século XIV. Em seguida, a outra grande afecção na população, infecção que se espalhou, foi a gripe espanhola. Essa foi em 1918 e chegou a matar 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas, porque não havia controle. Mais recentemente, a AIDS, que apareceu em 1955 e que já afeta 75 milhões de pessoas, com 20 milhões de mortes. E apareceu no Congo e depois foi transferida ou foi infectada a região, principalmente dos Estados Unidos. E agora, mais recentemente, o ebola, que apareceu pela primeira vez no Zaire, ao lado de um rio chamado Ebola, e por isso recebeu o nome de vírus ebola, e que já foi contida naquela época, mas hoje está fugindo ao controle e está começando a se espalhar pelo resto do mundo. É extremamente importante dizer que as doenças de países pobres são muito mais difíceis de controlar, porque a indústria farmacêutica não tem interesse em investir no desenvolvimento de vacinas e outros remédios para países que não têm capacidade econômica que retribua esse desenvolvimento para a indústria farmacêutica. Então, nós vemos que uma doença, por exemplo, como ebola, que já apareceu em 1976, só agora, em que há um risco grande dela se espalhar por outras partes do mundo, é que está começando a ser mais estudada. Se bem que, se tivesse sido estudada naquela ocasião, nós teríamos hoje, sem dúvida nenhuma, uma vacina. Uma outra epidemia que ocorreu foi com a gripe aviária, que é uma gripe formada pelo H5N1. H é a hemaglutinina e N é de neuraminidase, e existem 16 tipos de hemaglutinina e 9 tipos de neuraminidase. Conforme a recombinação entre eles, é que existe o grande risco de contaminação do ser humano. Por quê? Nós vamos verificar que existem 2 tipos de agentes infecciosos. Hoje eu vou falar mais sobre vírus do que sobre bactérias, porque os vírus têm demonstrado que eles são os causadores de inúmeras doenças, mesmo algumas que aparentemente não são infecciosas, mas que podem ser induzidas pelo vírus, como, por exemplo, o câncer e outras doenças do sistema nervoso também. Então, os vírus que têm DNA são vírus... Normalmente, o vírus tem uma cápsula externa, que é um capsídeo, e dentro tem um material genético. Quando esse material genético é o DNA, o vírus é mais estável e fácil de ser controlado. Quando o miolo, o conteúdo do vírus é RNA, esses vírus são dificílimos de serem controlados, porque enquanto o DNA tem um sistema de controle, de reparo gênico que é feito através de uma proteína durante a fase de reprodução do vírus, que a gente chama de P53, e ele não permite que o vírus se altere, senão ele elimina esse vírus. No caso dos vírus, daquele grande grupo que é chamado de retroviridae, eles têm RNA que depois se copia em DNA e depois volta a RNA.
Mas esse RNA não tem reparo genético, de forma que as mutações que ocorrem nesses vírus, eles mudam completamente a ação do vírus e são difíceis de serem controlados. É o caso, por exemplo, do vírus do HIV, que induz o aparecimento de AIDS e cujas mutações são tão frequentes e que, às vezes, na mesma pessoa existe mais de um tipo de vírus. Quer dizer, a velocidade é muito grande. E quando o ser humano procura uma vacina para controlar, ele foge do controle porque os vírus são mais rápidos em se alterar. É o caso também do vírus da gripe, que é um vírus também que muta muito frequentemente. E eu cito o caso do vírus da gripe porque todo ano nós temos, digamos assim, epidemias ou ameaças de epidemia pelo vírus da influenza e raramente a vacina que está espalhada por aí acaba protegendo, porque os vírus não são monitorados no nosso país, como não são monitorados em outros países da América Latina, e nós importamos uma vacina contra a gripe da França, baseado num vírus que está ativo naquele momento na França e que não é obrigatoriamente o nosso aqui. E, com isso, muita gente se reclama porque toma vacina contra a gripe e ela não faz o mínimo efeito, como não faz mesmo. Nós só poderíamos ter uma vacina eficiente se tivéssemos um monitoramento. E nossos países da América Latina carecem desse monitoramento. Então, estou citando rapidamente algumas coisas, né? Como o ebola tem o H5N1, tem o antavírus, que também é um vírus que foi descoberto, infectou soldados americanos lá na Coreia, quando houve a guerra, e também ele ainda está controlado, mas está começando a se espalhar mais por outros países. Esses foram exemplos de epidemia. Exemplos de endemias. Nós temos a febre amarela, como eu disse, que é transmitida através de um mosquito, que é o Aedes aegypti, e que a febre amarela existe normalmente em animais silvestres, e eles transmitem de macaco a macaco. Mas como o homem está destruindo, invadindo a natureza e perturbando ecologicamente, esse vírus atravessa a barreira e infecta o homem. Esse é um outro problema importante para citar, que sempre foi acreditado como um dogma, que os vírus não são transmitidos interespecificamente, quer dizer, eles não passam de uma espécie para outra. O conceito hoje está completamente modificado. Os vírus, dependendo das suas recombinações internas, eles podem passar do macaco para o homem, como deve ter sido o caso da AIDS, ou podem passar das aves para o homem. A gripe aviária só não foi espalhada mais porque esse vírus que infectou as aves e passou para o homem não conseguiu passar de homem para homem, mas aí apareceu uma outra infecção com o vírus da gripe, que incluía o suíno. Então, a ave recombinou com o vírus da gripe no suíno, e esse vírus passou a poder infectar o homem. Como eu disse, não houve ainda uma mutação, mas corre o risco de haver uma mutação, tanto na gripe aviária quanto nessa suína, e que possibilite a passagem de homem para homem. E, nesse caso, então, a epidemia será alastrada. Eu estou dando alguns exemplos para vocês, para dizer que, mais e mais, quando a gente estuda o que está acontecendo, nós verificamos que nós estamos altamente sujeitos a contaminações que se alastram muito rapidamente, né? As doenças emergentes são aquelas, como eu expliquei, que aparecem em determinados nichos. E as reemergentes? As reemergentes são casos como, por exemplo, doenças que estavam praticamente erradicadas e que, talvez por uma falta de controle suficiente, ela volta a perturbar a civilização, que é o caso, por exemplo, da febre amarela, que é o caso, por exemplo,
da gripe, essa que eu mencionei a vocês. Vamos só ver alguns slides aí. Isso aqui é só para mostrar para vocês que essa é a capa da última revista Science, que eu recebi fazem 3 dias atrás, e que mostra que o maior problema hoje do mundo são as doenças nos países pobres que não conseguem controlar as causas de epidemias ou de endemias. E nos países mais pobres, onde as condições sanitárias são piores, isso é mais difícil de controlar, que é o exemplo que nessa revista dedicada ao estudo do ebola, onde realmente nós estamos perdendo devagarzinho a guerra se não conseguirmos circunscrever esses problemas. Nesses países, as condições sanitárias são muito difíceis e eu diria que eu estou enfatizando esse problema porque nós estamos aqui na América Latina com condições não iguais às da África, mas em certos pontos também extremamente preocupantes, porque nós temos que nos integrar a poder controlar essas doenças. Eu acho que aqui, Foz do Iguaçu, fronteira tripartite, a universidade existente aqui, a UNILA, deveria e poderia, eu digo, poderia e deveria investir parte dos seus esforços no desenvolvimento de biotecnologia e biologia molecular e integrando os vários países, estudar as doenças infecciosas desses vários países, trazendo colaboradores de outros lugares, para que realmente o sistema de saúde possa ser eficaz. Hoje em dia, o conceito em medicina é que deve-se investir mais na prevenção do que no tratamento. E no Brasil, ainda nós estamos numa situação em que se gastam verdadeiras fábulas para tratamento e não há um investimento suficiente em prevenção. E esse é uma realidade existente para os outros países da América Latina também. Seguinte, por favor. Esse é um exemplo do ebola, né, que faz parte dessa revista e eles mostram a estrutura dos fragmentos do ebola também aí. Seguinte. Essa, pelo menos eu não consigo ler, né? Acho que é para mostrar as vacinas que já existem hoje para algumas doenças. As doenças bacterianas são mais fáceis de serem controladas, as doenças virais são mais difíceis de serem controladas. E, praticamente, as doenças que poderiam ser controladas através dos métodos mais clássicos, como sejam de vírus inativado ou de vírus atenuado, como é o caso da gripe, essas já foram desenvolvidas. A seguinte, por favor. Infelizmente, não dá para ler esses... mas é a relação das vacinas que já existem e das vacinas que estão sendo desenvolvidas. As vacinas que foram desenvolvidas, em geral, foram desenvolvidas através da inativação de vírus ou da atenuação dos vírus para poder proteger e estimular, através do antígeno injetado, estimular a produção de anticorpos, que são 2 tipos também importantes. Existem anticorpos humorais, que são os anticorpos que circulam no plasma e que eliminam os agentes infecciosos, e existe a imunidade citológica, citotóxica, na qual o agente imunológico são as células CD4 e CD8, que também atacam e destroem os agentes infecciosos. Bem, então, como eu disse a vocês, o grande problema hoje é o desenvolvimento de vacinas que consigam
controlar essas doenças. E tem algumas doenças que não é possível cultivar o vírus em cultura de tecidos ou em células embrionárias de galinha, como é o caso, por exemplo, do embrião de galinha para a febre amarela, e elas, então, nós temos que apelar hoje para essa metodologia nova de recombinação genética, que é uma verdadeira engenharia genética para poder controlar essas doenças. Então, o grande problema que nos preocupa nesses casos é justamente o controle das mutações existentes nessas doenças. Vamos projetar a seguinte. Esse é também só para dizer para vocês, é uma relação das doenças que estão sendo, infelizmente, eu gostaria que pudesse ampliar mais, porque é muito interessante isso, mas uma série de doenças que estão sendo estudadas e que prometem, através de interferência de engenharia genética, desenvolver vacinas, e parte dessas vacinas estão em testes clínicos. É o seguinte, isso é só para dar um exemplo de como a gente pode desenvolver uma vacina. Pegando à esquerda lá, aquela parte, aquela molécula que está à esquerda lá, é um adenovírus. É um adenovírus que produz doenças respiratórias, mas que ele pode servir como vetor para introduzir dentro da célula fragmentos de DNA que podem codificar uma sequência proteica, uma sequência de peptídeos que são antigênicos, porque normalmente temos que ter a proteína que vai funcionar como antígeno para proteger contra aquela doença. Então, aquele é um adenovírus, e um pouco acima dele dá para ver uma dupla hélice de DNA, na qual foi introduzido uma sequência de DNA que pode induzir a produção de proteína. Então, para que se consiga isso em grande quantidade, introduz-se esse DNA dentro de um adenovírus, que é benigno, não é muito perigoso para o ser humano, e vocês veem que essa parte externa, que está na parte superior direita lá, encosta na célula e injeta, como se fosse uma seringa, o DNA dentro da célula. E essa célula depois tem uma estrutura para reproduzir o seu DNA, mas aí esse agente introduzido, ele se aproveita da estrutura da célula e se reproduz em grande quantidade, e essa sequência gênica que nós introduzimos aí, ela vai resultar depois de RNA mensageiro, de síntese proteica e de fazer a proteína que nós queremos para a vacina. Quer dizer, o método de se fazer a vacina é conseguindo induzir dentro de alguma célula a produção de uma proteína que depois, purificada, pode servir para vacinar e proteger o ser humano. Vamos ver a seguinte. Aqui mostram os testes clínicos que estão sendo feitos ou que estão sendo estudados, principalmente nos Estados Unidos, onde até algum tempo atrás, alguns anos atrás, tinha 210 experimentos clínicos em execução. E vocês veem que só lá em cima, 35 e 36, 70 e poucos testes são para vacinas de vírus ou de agentes mortos ou atenuados, enquanto que cerca de 140 testes são de culturas ou de vacinas que estão sendo testadas por recombinação genética. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje em dia nós temos à nossa disposição um controle perfeito do que pode ser feito. Nós podemos manipular sequências muito pequenas de DNA ou de RNA e conseguir recombinar essas sequências todas para se conseguir uma vacina que seja eficaz e que não se conseguia pelos métodos clássicos antigos. É o seguinte,
Isso é um outro exemplo do que como é que ela produz imunidade. Se vocês veem no canto superior esquerdo, tem um plasmídio que tem uma parte azul e outra parte amarela. A parte amarela foi o DNA introduzido no plasmídio. O que é o plasmídio? O plasmídio está dentro de uma bactéria e ela é um círculo de DNA em geral, ou RNA, e que é independente da parte cromossômica da bactéria. A gente retira um pedaço desse plasmídio e introduz a sequência gênica que se quer para evocar a imunidade e se coloca nesse plasmídio, e esse plasmídio é introduzido dentro da célula. Então, vocês veem pela parte superior ali, esse plasmídio se reproduz usando a estrutura da célula e ele acaba produzindo proteínas com peptídeos que depois se formam proteínas, e elas são expulsas lá pelo lado superior lá do desenho ali, e elas servem para evocar, para produzir imunidade humoral. E a parte de baixo acaba se ligando àquilo que a gente chama de apresentador de antígeno e vai atacar diretamente a célula. Qual é o grande problema, por exemplo, de AIDS? Nós podemos hoje controlar, através daquele coquetel, nós conseguimos controlar os vírus no plasma. Podemos reduzir isso a praticamente zero, mas os vírus que entram dentro da célula, esses não podem ser controlados pelo anticorpo humoral. Teriam que ser controlados pelo anticorpo citotóxico. E o vírus da AIDS é um caso específico, na qual ele não altera a superfície da célula. Então, é muito difícil esse combate citotóxico, mas é através desse combate que se esgotam depois as células que a gente chama de CD4 e o organismo fica sem defesa. Daí o nome de imunodeficiência, porque o vírus da AIDS consegue combater de tal forma agressiva as células que dão a imunidade celular, que praticamente depleta essas células e o indivíduo fica sem proteção nenhuma. Daí a necessidade de se tomar um coquetel constante de remédios para que possa controlar pelo menos os vírus que são expulsos das células e vão para o plasma. Vamos para a seguinte, por favor. Outro tipo de vacina que pode ser feito é através de vacinas de DNA puro. Ao invés de se usar vetores como os plasmídios ou adenovírus ali que nós tínhamos mostrado, nós podemos fazer vacinas também pegando a sequência de DNA do vírus que nós queremos e introduzindo esse DNA dentro do organismo, e ele produz também uma imunidade. Todos eles têm prós e contras. Não há tempo para a gente discutir a parte mais delicada desse assunto, mas todos eles estão em estudo. Essas vacinas já estão liberadas nos Estados Unidos. Vocês veem a tríplice viral, que é MMR, que é sarampo, cachumba e rubéola. Depois tem o poliovírus, que pode ser atenuado ou morto, adenovírus, hepatite A, hepatite B, que antes hepatite B era feito de subunidades do plasma, mas que não se usa mais porque o plasma às vezes vinha contaminado com AIDS, e que hoje se usa com subunidades, uma fração da sequência desse vírus, introduz-se essa sequência dentro de uma levedura, e essa levedura em fermentador produz uma grande quantidade de proteína, e essa proteína que serve como vacina. Aliás, essa vacina de hepatite B, que antes o Brasil importava, nós desenvolvemos no Butantan, foi um grupo sob minha coordenação que desenvolveu essa vacina de hepatite B, e nós, depois de passar pelas fases de laboratório, fase piloto, fase de produção, e hoje é fornecida pelo Instituto Butantan para o Brasil todo. O Ministério da Saúde, o programa de imunização, usa essa vacina que nós desenvolvemos
no Instituto Butantan. E tem outros vírus aqui, como o vírus de raiva, o rotavírus, a febre amarela. É o seguinte. Essa já, eu acho que voltou para trás ou não? Aqui é um exemplo também, só para ilustrar, de como seria uma vacina de DNA. A vacina de DNA, nós estamos vendo uma sequência saindo do agente vetor, que é onde se formou o plasmídio, e aí está em azul lá. Então, nós introduzimos dentro desse plasmídio, nós introduzimos uma sequência de DNA que está lá na parte inferior agora, do lado esquerdo ali, azul com amarelo, e que já é o próprio DNA, e ele pode ser injetado diretamente através de seringas ou através de um tipo de revólver, através da pele, sem ter que perfurar a pele, e esse DNA, quando entra dentro da célula, ele não se incorpora no DNA da célula, mas ele produz a proteína que é o antígeno para proteger. Então, existem vários tipos hoje de indução de proteção, através dos vírus ou das bactérias que são mortas ou atenuadas e através dos agentes infecciosos recombinantes, que podem ser introduzidos só a sequência proteica necessária para proteger o ser humano, ou pode ser o próprio DNA que protege o ser humano. Só para lembrar vocês que os primeiros casos de todos esses conhecimentos datam de muito pouco tempo, quer dizer, foi só em 1796 que o Jenner verificou que nos ordenhadores de vacas e que tinham pústulas no úbere, os ordenhadores não se contaminavam com a varíola. Então, foi esse conhecimento, essa visão que ele teve de usar a crosta da varíola que existia na vaca para fazer uma vacina, daí é que veio vacina vaca, e produzir a primeira vacina, depois foi desenvolvida por Jenner para proteger o ser humano da varíola, que hoje está erradicada no mundo. Não há, esse é o único exemplo de um agente infeccioso que foi erradicado completamente. E o segundo que está na lista e está para ser reconhecido definitivamente é o da poliomielite, porque as campanhas de polio realmente conseguiram, através de processos de imunização com cobertura mundial, praticamente eliminar o vírus. E até é interessante dizer que essa primeira vacina que foi descoberta pelo Jenner em 1796, foi trazida pelo Barão de Barbacena em 1840 para o Brasil. Então, eles se preocupavam naquele tempo com isso. E também porque eles queriam vacinar todos os escravos, porque escravos custavam muito caro, então tinha que ter um método de preservar a vida dos escravos. Mas, graças a isso, combateram também a varíola, né? E o Pasteur é o responsável pelo desenvolvimento metodológico do desenvolvimento dessas vacinas, e das quais nós temos hoje vacina contra a cólera, carbúnculo, raiva, e essa DTP, que faz parte do programa de imunização também, que é a difteria, tétano e coqueluche. No caso da difteria e do tétano, nós usamos não a bactéria, mas nós usamos só o toxoide, que é a toxina que eles produzem, e mais um componente que é o pertussis, que é acelular, que é o responsável pela coqueluche. As vacinas inativadas, elas são as menos perigosas, mas são as que protegem menos, porque ela tem que ter um reforço permanente. As atenuadas têm uma permanência mais longa e melhor. E a vacina, as outras, as recombinantes, dependendo do tamanho e do que se consegue, elas protegem bastante bem, né?
E outro problema que nós temos hoje grave, que é reemergente no Brasil, é o dengue, né? Dengue se espalhou de uma forma muito violenta e está sob pouco controle. Existem 4 tipos de dengue e até hoje o número de pessoas infectadas continua aumentando muito, né? Outra doença que nós queremos citar é o rotavírus. O rotavírus, que foi desenvolvido para combater a diarreia infantil, que causava grande mortalidade. Hoje, mais ou menos 5% da mortalidade infantil é devido ao rotavírus. Então, uma vacina de rotavírus é extremamente importante. Existem quatro tipos de vírus, e esses vírus tinham desenvolvido uma vacina nos Estados Unidos, e depois de passar por todos os testes clínicos, que a gente chama fase 1, fase 2, fase 3, foi liberada. E quando foi liberada, pouco tempo depois de começar a usar essa vacina, começou a haver mortalidade de parte das crianças vacinadas. E verificou-se, então, que essa vacina, apesar de todos os testes, não tinha detectado que nessas crianças tinha um problema que a gente chama de intuscepção intestinal, que é o dobramento de uma alça intestinal com bloqueio, e a criança morre disso. Então, essa vacina foi eliminada porque ela era muito violenta, a resposta dela. E se desenvolveu uma outra vacina que nós vamos mostrar aqui para vocês, que é uma vacina misturando os genes de rotavírus, ou as sequências de DNA de rotavírus bovino com sequências de DNA do rotavírus humano, para se conseguir uma vacina híbrida, que é misturada a vários tipos e que é extremamente eficaz para controlar o rotavírus. Então, a gente fala verdadeiramente numa engenharia genética, porque está à nossa disposição hoje poder manipular o DNA e o RNA no sentido de se conseguir vacinas bastante eficazes, né? Um tipo de coisas que se faz hoje, por exemplo, é deleção. Pega-se uma sequência de DNA de um vírus e se retira um pequeno pedaço. E aí o vírus passa a ser um vírus atenuado e ele pode servir para proteger. Ou inserção. Então, coloca-se dentro daquela sequência de DNA alguma substância, como, por exemplo, um interferon, uma interleucina, e ele também forma uma vacina atenuada. Ou a quimera, que é isso que eu expliquei para vocês, onde a gente mistura DNA de várias origens e se consegue uma proteção. Vamos ver a seguinte. Vamos parar aqui um pouquinho. Isso aí é outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Mas, então, eu estava citando o rotavírus, eu acho que o slide vai aparecer depois, e as vacinas, outras por vários métodos, e o DNA também, né? Bom, vamos projetar a seguinte. Aqui é só para... Volta um pouquinho, por favor. Parte das doenças que são infecciosas e que eram conhecidas foram desenvolvidas vírus, mas existem várias doenças cuja etiologia não era conhecida, a parte patológica, assim, como casos de câncer, e que não se sabia a origem. E hoje, grande parte desses tipos de câncer são induzidos por vírus. Então, o exemplo que nós podemos dar é do vírus, por exemplo, do papiloma vírus humano, que pode induzir câncer de útero na mulher, mas existem vários outros tipos de câncer, não dá para ler, infelizmente, essas tabelas não ficaram apropriadas, mas vários tipos podem induzir leucemia, podem induzir câncer de mama, podem induzir outros tipos de infecções que acabam resultando numa alteração da célula, e essa célula se maligniza. Por quê? Porque a sequência do vírus que entra naquela célula pode entrar num lugar que tenha um gene que impede o aparecimento de uma alteração na célula. Mas se ele entra num lugar, vamos dizer assim, errado, entre aspas, ele pode induzir o aparecimento ou a ação de um gene que a gente chama de oncogene, e esse oncogene, um ou mais,
possibilita a malignização da célula e, então, aparece o câncer. Então, vários tipos de doenças oncogênicas estão sendo explicadas hoje por alteração do material genético que tem dentro através da introdução de material estranho, principalmente de vírus. Seguinte. Esses são também testes infelizmente não dá para ler, com vacinas que estão sendo desenvolvidas com DNA e que nos testes clínicos estão dando bom resultado. É o seguinte. Então, aqui é um exemplo de como pode-se conseguir uma vacina de DNA. Na parte esquerda, naquela esfera esquerda superior, temos um plasmídio. Na sequência, à direita aqui, uma pequena dupla hélice, é o gene que nós queremos inserir dentro do plasmídio. Então, nós inserimos esse gene no plasmídio e colocamos dentro do plasmídio também um marcador de resistência a antibiótico. O que nós queremos é que sejam só selecionadas as células que têm o plasmídio com a inserção do DNA, e os outros plasmídios não. Então, se faz uma cultura disso, e aí se submete essa cultura depois ao tratamento com antibiótico. Todas as células que não têm o gene ou a sequência de resistência a antibióticos são eliminadas, e a gente consegue, então, uma série de células que só têm que tem a inserção do gene resistente e da sequência de DNA que nós queremos colocar. E com isso consegue-se purificar e aí produzir-se a vacina. A seguinte. Bom, esse por último é um exemplo de uma vacina que nós estamos desenvolvendo agora sob minha coordenação no Instituto Butantan, que é a vacina contra papiloma vírus humano. Esse é um exemplo típico da importância da gente poder dominar a biotecnologia e produzir os nossos próprios medicamentos e vacinas aqui. Por quê? Porque hoje em dia existem duas vacinas para HPV, que é o papiloma vírus que induz a produção de câncer de útero. Mas, como existem cerca de 150 papilomas vírus diferentes, dos quais 16 desses tipos são oncogênicos, a distribuição desses tipos pode ser diferente num país aqui latino-americano do que é num país estrangeiro. A vacina que nós usamos aqui, comprada da Merck, que é para 4 tipos de vírus, 2 oncogênicos e 2 que produzem verrugas, ou a vacina da GlaxoSmithKline, que é para 2 tipos, ela protege contra HPV em certas regiões do Brasil, por exemplo, no Sudeste. Mas, quando eu tive como professor em Pernambuco durante uma temporada, nós, através com os pesquisadores de lá, mapeamos os papilomavírus que infectavam as mulheres que tinham câncer de útero, e eram tipos diferentes do que a vacina da Merck e da GSK faziam. Então, isso mostra que não basta a gente importar uma vacina quando ela não foi testada em todos os lugares onde deveria. Além disso, as vacinas de papiloma de HPV são muito caras, custam acho que R$400 cada dose, tem que dar 3 doses, é R$1.200, o que é meio difícil de se encontrar condições econômicas de se vacinar toda a população. O Ministério da Saúde está importando parte dessas vacinas e vacinando seletivamente parte da população, mas nós estamos desenvolvendo essa vacina no Instituto Butantan, que pretende custar, em vez de $400, vai custar $2, né? Em vez de R$400, vai custar $2. E o que vocês veem, só para mostrar como é um pouco complexo esse trabalho. O HPV, ele tem 8.000 bases e ele tem regiões de DNA, ele é dupla hélice de DNA, tem regiões como essa vermelha, que é L1,
e essa verde, que é a L2, que elas induzem a produção do capsídeo, que é a parte externa do vírus. E os outros, que são E2, E3, E4, E5, E6, etc., eles têm outras funções, dos quais, principalmente, o E6 e o E7 são os que produzem, eles é que são oncogênicos, de forma que eles introduzem material e transformam as células. O que se faz hoje, essas vacinas que existem, elas são produzidas em virions. Virions, ou vírus-like particles, são os capsídeos, só a parte externa, com as proteínas de produção, e a parte interna é vazia e você coloca o que quiser lá dentro, no sentido de produzir depois a proteína. Nesse caso, a vacina que são produzidas hoje pela Merck, para alguns tipos, e pela GSK, elas são principalmente baseadas em L1, L2, e E6 e E6 e E7. E nós estamos desenvolvendo, por um método diferente no Butantan, uma vacina que pega sequências menores do E6 e do E7 e que são, aparentemente, não temos testes clínicos aí ainda, mas são aparentemente bastante indutoras de resposta imunológica. Nós estamos usando um modelo que é bovino, que é papiloma bovino, como no sentido de ser mais fácil trabalhar com isso e fazer testes clínicos primeiro, e depois a ideia é produzir, a fase seguinte será a indução, o teste clínico na população humana. E a grande vantagem, como eu disse, é que a ideia é que se produza esse vírus de acordo com a região. Quer dizer, não adianta nada o Ministério da Saúde vacinar o Nordeste do Brasil com os tipos HPV 16 e 18, que são oncogênicos, quando os tipos prevalentes lá, além do HPV 16, é o HPV 31 e 33. Quer dizer, é um desperdício e uma má gestão, digamos assim, dos recursos públicos, a falta de controle que existe, que é a mesma coisa que eu falei da vacina de influenza. Quer dizer, nós estamos hoje gastando grande parte dos recursos financeiros em vacinas que não são eficazes para os países latino-americanos. Daí a necessidade de que nós, aqui na América Latina, integremos os nossos esforços no sentido de produzirmos antígenos que sejam protetores da população. Eu não quero tomar muito tempo mais, mas ainda existem várias outras formas de se produzir vacinas, como, por exemplo, peptídeos sintéticos, onde a gente tem a sequência dos aminoácidos e junta sinteticamente os aminoácidos que representam uma parte importante para induzir a resposta antigênica, que sempre é assim, nós temos que ter, o antígeno tem que ter um epítopo, que a gente chama de epítopo, para ele poder grudar na célula e poder exercer essa atividade antigênica. E nós temos peptídeos sintéticos, temos vacinas reversas, enfim, existe uma série de outras coisas que são bem eficazes, né? Quero concluir aqui dizendo que até 1985 a maior parte dos recursos para a vacinação da população era pela importação de vacinas, e era incompleto e era muito caro. Quando diretor do Instituto Butantan, eu propus, junto com o diretor do Instituto Oswaldo Cruz, ao Ministério da Saúde um programa de autossuficiência em imunobiológicos. Isso significa que o Ministério adiantaria o dinheiro para nós e nós estaríamos modificando toda a infraestrutura desses institutos e produzindo as vacinas que o Brasil precisa. Entraram nisso, além do Butantan, da Fiocruz, a Tecpar do Paraná, Vital Brasil de Niterói, Instituto Ezequiel Dias de Belo Horizonte e a Ataúfo de Paiva do Rio de Janeiro. E nós organizamos de tal forma que o Brasil passou de uma fase artesanal
para uma fase de biotecnologia avançada. Então, por exemplo, no Instituto Butantan se produzia uma vacina em garrafas de RU que eram agitadas em pequenas quantidades. E nós modificamos todos esses sistemas e introduzimos biotecnologia moderna, em que hoje se fabrica, desde aquele tempo até hoje, em fermentadores de 100, 500 e 1.000 litros. Nós temos fermentadores onde produz-se a vacina, fermentada a vacina e purificada depois em escala nacional e até exportada para outros países da América Latina. Eu acho que esse é o último, né? Exatamente. Então, eu talvez tenha corrido demais, mas a ideia é que eu deixasse um tempo para discussão, perguntas, e eu espero ter sido mais ou menos claro naquilo que eu queria expor. Obrigado.